Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está conosco aqui mais uma vez no canal Bombástico. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Esse que vos fala, o Júnior Lima. E hoje eu trago um tema para vocês, um tema sobre arrependimento. Exatamente, vamos falar sobre arrependimento hoje. Está escrito hoje lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Quer dizer para vocês, meus amados irmãos, que hoje a palavra arrependimento está sendo esquecida e rejeitada em muitas igrejas hoje em dia. Não é popular falar de arrependimento, porque se você começar a falar, o povo não vai voltar mais à igreja. Mas ainda que seja anulada de alguns púlpitos, não foi anulada da palavra de Deus. De fato, a Bíblia tem muito a dizer com relação ao arrependimento. Na Bíblia existe um mandamento para o arrependimento. Se olharmos para a vida de Jesus, o primeiro sermão que ele pregou foi a respeito de arrependimento. O texto que eu citei para vocês, Mateus 4,17, diz: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A última mensagem que Jesus enviou também foi sobre arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Em Lucas 13, do 1 ao 5, temos uma breve passagem, onde Jesus novamente pregou uma mensagem de arrependimento, que diz: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo que, porém, não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Noé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Também não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Duas vezes, nesse texto, Jesus enfaticamente disse: Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Nesse texto havia umas que estavam falando de algumas pessoas e Pilatos havia matado, e outros, aqueles que a torre de Siloé caiu sobre eles, e queriam saber que qual deles teriam pecado mais, ou cometido mais pecado. Mas em outras palavras, Jesus lhe disse que eles não haviam sido mortos, porque eram mais pecadores que os outros, e que o simples fato de que eles não estavam experimentando problemas em suas vidas não significa que não teriam que se arrepender. Então, meus amados irmãos, todos estamos chamados ao arrependimento. Mas o que é o arrependimento? O que é? Qual o significado de arrependimento? Vamos estudar um pouco sobre isso. Quero vos falar hoje sobre esse significado. Primeiro, ênfase. O arrependimento é mais que uma convicção. Ou seja, a razão pela qual o arrependimento é mais que uma convicção é porque você está convicto do seu pecado e não se arrepende. Você pode estar convicto que pecou e não ter se arrependido. Em Atos 24, 25 diz o seguinte: Desertando ele acerca de justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podeis retirar-te, e quando eu tiver pagar, chamar-te-ei. Aqui podemos ver que Paulo pregou a Félix até que literalmente se espantou debaixo da convicção, mas não se arrependeu. Estava convicto, mas não procedeu ao arrependimento. Quantas pessoas sabem que são alcoólatras, drogadas, que estão pecando, mas não se arrependem? Existem várias. O arrependimento é mais que uma convicção ou uma confissão de pecado. Você pode confessar teu pecado, mas de todas as formas não ter se arrependido. Existem vários episódios na Bíblia quando as pessoas literalmente dizem: Eu tenho cometido pecado. Confessaram sua boca o seu pecado, mas sem dúvida nenhuma deles se arrependeu. Vejamos alguns exemplos. Vamos aqui a alguns tipos de confissão.
A confissão de terror. Quando Deus enviou granizo e fogo ao Egito, Faraó disse: eu pequei. Mas lá em Êxodo 9:34 diz: tendo visto Faraó que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Outro tipo de confissão, a confissão hipócrita. Balaão queria servir a Deus, mas também queria tirar proveito dos ganhos financeiros por debaixo dos panos. Quando a jumenta lhe falou e preveniu da ira de Jeová. E em Números 22:34 diz: então Balaão disse ao Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se pareces mal aos teus olhos, voltarei. Mas na realidade, ele nunca, em forma nenhuma, ele chegou a se arrepender, meus irmãos. De jeito nenhum. Temos outro tipo de confissão também. A confissão pela metade. O rei Saul decidiu ficar com o despojo da guerra. E foi contra a palavra de Deus, ou contra a ordem de Deus. Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, Saul disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque tem o povo daí de ouvidos a sua voz. Ou seja, Saul disse: pequei, mas tinha uma desculpa por haver dito, ou por haver feito, não assumiu a sua responsabilidade. Por suas ações, exemplo, jogou logo a culpa em cima do diabo. O diabo me incitou a fazer. Temos outro tipo de confissão, a elaborada. Também podemos falar de Acã na batalha de Jericó. Ele também, como Saul, tomou um despojo da guerra contra a ordem de Deus, quando foi descoberto do seu pecado. Acã respondeu em Josué 7:20: verdadeiramente pequei. Mas sua confissão foi elaborada. Ele não estava realmente arrependido pelo seu pecado. Ele estava arrependido porque o haviam surpreendido, em outras palavras, o pegaram na mão na massa. E elaborou, então, essa parte de um arrependimento. Temos outra confissão, a desesperada. Judas confessou depois de ter traído Jesus, em Mateus capítulo 27, versículo 4. Ele disse: pequei traindo sangue inocente. Mas isto foi unicamente uma confissão de remorso. O arrependimento é mais que uma convicção. O arrependimento é mais que uma confissão de pecado. Cada um desses homens usaram as palavras eu pequei, mas nenhum deles se arrependeu. O arrependimento, meus amados irmãos, é uma mudança de coração. Muitos dizem que o arrependimento é fazer um giro de 180 graus. Mas sem dúvida, a Bíblia diz que o arrependimento é dar meia volta para Jesus. Existe uma ação negativa e positiva envolvida nisso. Paulo disse em Atos 20:21 que devemos estar testificando tanto aos judeus como aos gregos acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode arrepender-se a menos que dê meia volta e volte para Jesus Cristo. Devemos dizer a Deus que estás arrependido, ou que estamos arrependidos dos nossos pecados, e então dar meia volta e a direção a Jesus, para que Ele possa perdoar nossos pecados. Meus amados irmãos, o arrependimento é a contínua mudança de coração. Devemos admitir que não é algo que fazemos uma só vez para ser salvos e então nos esquecer disso. Não. O arrependimento é uma crise seguida por um processo. Vivemos nos arrependendo dia após dia, dia a cada dia. Qual é a motivação para esse arrependimento? Qual é a motivação para esse arrependimento? O que nos motiva para isso? Porque todos nós somos pecadores. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. O arrependimento é a única maneira
de remover a maldição da culpabilidade. Seu coração nunca encontrará paz sem o arrependimento. Isaías capítulo 57, versículo 20 diz: Mas os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não podemos encontrar descanso, ou não podem encontrar descanso. O arrependimento, meus amados irmãos, permite que a graça de Deus trabalhe em nosso coração. Preste bem atenção, você que está me ouvindo agora. Atentai. Deus, Ele é fiel e justo para te salvar, para me salvar. Mas você, nós, não podemos estar agarrado ao pecado e a Jesus ao mesmo tempo. Quero dizer para você que está me ouvindo, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscá-lo de corpo, alma e espírito. Pois Jesus está chegando. Ele está voltando. É hora de se arrependermos. É hora de arrependimento. E eu deixo para você esta pergunta: se Jesus viesse agora, você estaria realmente preparado para vir de Jesus? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.